Bem-vindos ao canal Expressiva Luz, canal dedicado à leitura de psicografias espíritas kardecistas. Ouçam, curtam o nosso canal, compartilhem e ativem o sininho para receber os nossos vídeos semanais. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. O canal Expressiva Luz aproveita hoje para desejar a todas e todos um feliz ano novo. Bom dia! Que as bênçãos de nosso Mestre Jesus estejam com todos. Que a paz reine em vossos corações e que a serenidade e o equilíbrio sejam constantes em vossos espíritos sofridos. Apresento-me como um humilde servo do Senhor na manhã de hoje para lhes contar a minha história na última existência terrena. Nasci em um tempo diferente deste que por ora estagiam os senhores e senhoras. Um tempo em que os recursos médicos apenas ensaiavam o que existe nos dias de hoje e que, para compreenderem a extensão dos benefícios, eram realizadas experiências em pacientes de diferentes condições de saúde. Os cientistas e os médicos não sabiam como resolver os problemas relacionados à mente, ao cérebro, e os neurologistas do meu tempo não estavam assim tão seguros das medidas profiláticas que deveriam tomar quando os pacientes apresentavam os mais diversos problemas mentais, problemas de toda sorte. Optavam pela internação em sanatórios, vezes distantes da família dos pacientes, visto que precisavam tratá-los com recursos de eletrochoques e os tratamentos muitas vezes deixavam sequelas irreversíveis. Pois bem, nasci uma pessoa normal. Minha família era de classe média, portanto de recursos não tão abundantes que pudessem me garantir um tratamento mais eficaz quando foi necessário. Meu problema surgiu na tenra idade. Tão logo consegui articular as primeiras palavras, eis que comecei a ver e a falar com pessoas. Diversas pessoas. Eu falava muito. Brincava com essas pessoas, brigava com elas, gritava muitas vezes com todas elas, assustadoramente. A dificuldade estava no fato de que a grande maioria dessas pessoas, somente eu as via. Meus pais, muito assustados, não compreendiam minhas atitudes. Fui crescendo e crescia comigo a situação tão constrangedora. Meus pais me afastaram dos meus irmãos. Passei a ficar confinado em um quarto de nossa casa. Eles conversavam comigo e meus pais tentavam entender o que se passava. Me perguntavam em vão por que motivo eu falava sozinho. E eu, por minha vez, sem tampouco entender, dizia a eles: papai, mamãe, vejam, estão todos aqui. Sim, meus amigos, eu via e falava com os espíritos desencarnados, tal qual todos vocês estão se vendo e conversam entre si. Minha mediunidade surgiu intensa e plena, desde sempre, na última encarnação. Veio como ferramenta que me auxiliou a expiar boa parte dos meus débitos passados. Tendo eu nascido em um pequeno vilarejo, os recursos parcos não me ajudaram em nada. Ao atingir a maioridade, os meus problemas igualmente se agigantaram. Em completo desequilíbrio físico e espiritual, minha condição entrou na fase da loucura plena. Meus pais, exauridos em todas as tentativas de me ajudar, tendo me levado ao médico, fui diagnosticado louco, sem condições de viver sozinho, sem autonomia de vida, e o padre, juntamente com o médico, indicaram um sanatório na capital para que o tratamento fosse aplicado sem demora. Fui internado imediatamente, e se acharam que eu melhoraria, piorei. Muito. Se os companheiros falantes eram muitos, centuplicaram tão logo adentrei ao manicômio conhecido. Juntaram-se aos que já me assediavam
outros muitos que ficavam no local onde os loucos do mundo estavam juntos, encerrados em cubículos, amarrados e dopados por medicamentos. Quanto sofrimento! Quanta tristeza! Quantos irmãos ali, numa situação muito parecida com o inferno dantesco preconizado pelos tementes a Deus. Mas se tudo parecia tão irremediavelmente perdido, eis que numa manhã de domingo, tal como hoje, quando apenas os plantões funcionavam no dito hospital, calmo por conta dos remédios dopantes, eu me encontrava num quarto. Eu e mais outro colega louco, igualmente mais calmo. Acreditavam os doutores da mente que estávamos em estágio avançado do tratamento, em franco processo de cura. Lê do engano. As faculdades mentais, plenas e dopadas, apenas se encontravam exaustas. Neste dia, estava eu na mais absoluta solidão. Onde estavam os meus companheiros falantes? Onde estavam os que me acusavam de delitos terríveis? Onde os que berravam impropérios horríveis? Onde os que atiravam coisas sobre mim, como se quisessem me atingir fisicamente com os móveis à mão? Onde estavam todos? Apenas um falou comigo naquela manhã. Parecia ser um enfermeiro. Tinha o semblante calmo, tranquilo, falou comigo. Me perguntou como eu estava. Testou minha temperatura, tocou-me o rosto com carinho. Entendi que aquele era alguém como eu, palpável. Chorei de alegria, pois senti que alguém me dava um pouco de atenção saudável. E sentou-se ao meu lado e me ensinou algumas coisas muito importantes. Me contou sobre a vida após a morte, que eu não era louco e que eu precisava aprender a distinguir os vivos dos não vivos. Passou a me visitar com frequência, sempre aos domingos em seu plantão. Me deixava por último e ficava mais tempo comigo. Esse anjo de Deus me ensinou a rezar e me mostrou como poderia enganar os médicos, se posso lhes dizer assim. Ele me contou que eu não estava doente, apenas conseguia ver a outra dimensão. O tempo passou e alguns meses depois tive alta. Meus pais foram me buscar. Passei a experimentar os ensinamentos daquele meu amigo fora do hospital. Aprendi a me conter e conquistei companheiros espirituais menos nervosos. Conheci meu anjo da guarda e finalmente compreendi essa faculdade maravilhosa, a mediunidade. Pude ajudar outros que, como eu, eram chamados loucos, os loucos que todos nós somos, uns mais, outros menos. Entendi que expurgava existências anteriores em que enlouqueci a muitos com práticas nada ortodoxas, pois em vidas pregressas, anteriores a esta que lhes conto agora, fui detentor de conhecimentos que, uma vez mal utilizados, me trouxe a derrocada existencial. Usei de magia negra e destruí a vida de muitas pessoas. Depois de passar por muitos sofrimentos, naquele manicômio, compreendi os motivos de Deus. Deu-me a oportunidade de me redimir por meio da ferramenta mais incompreendida de todas, a loucura. Ainda hoje vejo os mesmos sintomas em muitos. Ainda hoje, que tens o espiritismo de Kardec à mão, vejo a muitos se perdendo nas loucuras impostas pelos companheiros de ontem, que nos cobram os delitos cometidos no passado. Trago minha história para que entendam a necessidade do entendimento. Somente a compreensão da eternidade da vida permite que a loucura se cure. A loucura se apresenta de diversas formas. Vem pela agressividade, pela depressão e pela raiva, pela tristeza súbita, pela irritação. Vem também pelo sono perdido, pelas ideias mal-logradas, pelos desejos insanos, pelo sexo desregrado, pela direção perigosa ao volante de um carro, pela vingança arquitetada ao irmão que nos feriu, enfim, por todos os sofrimentos menos nobres, sentimentos menos nobres e pela falta de amor. Meu apelo na manhã de hoje
é para que vocês possam identificar a loucura em si mesmos, para que possam evitar a necessidade da internação no manicômio dos medicamentos antidepressivos, da solidão aparente, das doenças somatizadas, da estrada menos edificante das drogas, da ilusão da vida material. Portanto, abracem o bálsamo da oração, a observação contida e a reforma íntima. Sejam donos de si mesmos e compreendam que todos somos médiuns e que todos recebem a influência daqueles que não registramos com os olhos do corpo, mas que estão junto a nós, mais ainda quando estamos em desequilíbrio. Nossas companhias espirituais são as que elegemos por meio de nossos sentimentos e pensamentos. Na medida em que nos equilibramos nossas energias e atraímos boas companhias. O eletrochoque de ontem é o desânimo de hoje, a tristeza, a infelicidade e o estresse. É a depressão de hoje. Dói tanto o quanto. E o remédio está ao nosso alcance. Basta tomá-lo em abundância, a oração e o Evangelho de Jesus. Fiquem com o meu abraço fraterno e o meu sincero desejo de que a história de ontem seja a redenção de hoje e a luz do amanhã. Fiquem na paz de Jesus. A psicografia de hoje foi trazida no último dia de dezembro do ano de 2018. O Espírito nos fala sobre a mediunidade e o desequilíbrio que ela pode trazer se nós não a tratarmos com o Evangelho de Jesus. Então, para abrilhantar ainda mais a beleza da história nos contada hoje, nós podemos visitar o Livro dos Médiuns, no capítulo 4, que fala dos sistemas. E ele vai falar da loucura, das alucinações. E aí poderemos entender melhor o que esse espírito passou. Também, no capítulo 14 dos médiuns, há lá os diferentes tipos de mediunidade que também podem complementar a mensagem de hoje. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos lá as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Fiquem com Deus e até a próxima.